Olá, Gabriel ali e sejam bem-vindos a um vídeo sobre o carnaval, que é um assunto que eu já abordei aqui nesse canal e vou abordar de novo. Eu vou falar sobre um dos desfiles mais vergonhosos literalmente, não é ironia, de, da história do Carnaval Carioca. Vocês têm ideia de qual é? Porque falando assim, muitos já devem ter vários na cabeça, como o da Mangueira de 2008, que é o que eu mesmo pretendo abordar aqui no canal, ou até mesmo Portela de 2005, ou Viradouro de 2010. Não, não é nenhum desses que eu citei. E aí, vocês já sabem qual que é? Qual que é, então? Eu não queria dar dica agora, mas eu vou falar qual é. Se eu der dica, você já deve saber qual é. É o desfile da Caprichosos de Pilares de 2004. E foi aquele famoso desfile que falou sobre que o tema foi a Rainha dos Baixinhos. Nem preciso falar o nome dela, que você já deve saber qual é. Tá? É porque nesse, né, 2004, na época, eu tinha 7 anos. Eu gostava de acompanhar o carnaval na época. Aí eu achei de extremo bom gosto uma escola homenagear uma apresentadora que, pelo menos na época, era querida por todo o Brasil. Com aquelas músicas, aquelas. E tua de cristal que me faz. Mas é assim. Eu vou falar mesmo que, resumidamente, porque o desfile foi tão vergonhoso. Porque assim, eu lembro que o desfile foi cheio de expectativas, mas ao acompanhar a apuração, as notas foram péssimas. Eu lembro que ficou na penúltima colocação e eu não entendi muito bem porque eu tinha 7 anos, eu não entendi direito a respeito de apuração. Eu até hoje não entendi bem, porque nem jurado eu sou. Então vamos falar a respeito. Eu vou botar algumas imagens do desfile nesse vídeo para ver, mostrar para vocês o quão foi vergonhoso o desfile. Porque assim, décimo foi em penúltimo, mas alguns diziam que o Macernado da escola até mereceu rebaixamento. Mas eu acho que quem mereceu o rebaixamento naquele ano, 2004, foi a Grande Rio. Mas é assim, eu vou explicar o que o desfile foi tão vergonhoso. Já começa pelo título do enredo. Xuxa e o seu reino encantado no Carnaval da Imaginação. Foi caos, o Xuxa no mundo da imaginação, que era exibido na época. Eu gostava de assistir quando tinha oportunidade, é claro, mas o programa fracassou. Eu acho que durou 2 anos por um certo milagre, ou até mesmo por falta de opção da emissora. E é assim. Ai, do horário era, acho que era. Eu acho que o horário era. Não sei, mas eu acho que. É, não lembro da grade de programação da Globo da época. Eu que era criança, lembro que
que era a TV Globinho, antes do Jornal Local, e antes do TV Globinho era o tal Xuxa no Mundo da Imaginação. Mas é assim, em 2004 a, a Xuxa já não parecia ser a mesma lá dos anos 80, dos anos 90, porque, sei lá, teve, ela teve a filha dela, que vocês já devem, eu nem preciso falar o nome. Aí depois, tudo que depois que ela nasceu, teve a tal licença maternidade. Aí eu não sei mais no Xuxa Park, que é no tal Planeta Xuxa, acho que durante a licença dela, os apresentadores substituíam. Aí é tipo. Aí depois que ela voltou, acho que foi final de 98, que ela, se já nasceu em junho, então. Acho que nesse. Depois a. Hoje ela pareceu ser aquela moça, aquela mulher que cantou todo mundo lá, desde o tal show da Xuxa. Aí em 98, aí 2001 teve o tal incêndio, aí a relação dela com a emissora mudou drasticamente no sentido negativo. Aí na mesma época teve a tal coletânea do Xuxa só para baixinhos, né, que tinha sido contra a faixa. Aí 2001, aí 2001, aí 2002 acabou o tal Planeta Xuxa, não foi? Teve alguns motivos que eu citei. Aí 2002. Aí em 2002 teve o tal Xuxa no Mundo da Imaginação. Que o tal Planeta Xuxa não era tão infantil. Que ao contrário que muita gente até hoje pensa que Xuxa é infantil. Mas esse tema, esse enredo, já dava pra entender que o enredo era bastante infantil. O que na época já não combinava muito com o pretexto do carnaval, porque todos sabiam o que é o carnaval. Aí fora esse título enredo, o desfile em si foi mais grande vergonha, até pela causa das Xuxa, porque tipo, não teve uma homenagem ao Planeta Xuxa, nem ao tal no começo o lá do show da Xuxa. Aí passou. Acho que só pelo que eu lembro, só apareceram algumas fotos da própria Xuxa no desfile. Eram fotos na época recente. E assim, além disso, as alegorias foram muito mal feitas. Teve uma da tal Bruxa que a Bruxa que tava horrível, tem que falar esse termo. Aí teve mais. Aí as fantasias também muito genéricas. Eu acho que o enredo já nem justificava essa coisa dessas fantasias. Aí vários buracos na avenida. O próprio desfile assim não empolgou. Uma sucessão de erros. E assim, aí pronto, eu já falei várias coisas aqui, aí vamos pra Xuxa. Que a Xuxa só apareceu nos minutos do desfile, mas ela meio que apareceu só pra cumprimentar o pessoal que tava assistindo ao momento. Eu acho que ela fez mais isso pra não deixar
quem estava assistindo. E até o pessoal de casa que estava assistindo no momento, acho que foi lá por volta de meia-noite. Muita gente já estava dormindo naquele momento, então, mas eu mesmo assim. Aí tava aí o apareceu para cumprimentar. Aí ela demonstrou uma certa alegria, porque eu acredito que na verdade ela não tinha, porque acredito que ela mesma ficou saturada com tudo que aconteceu no desfile e teve um problema da tal evolução que eu falei que teve vários buracos. Aí, com isso, a escola, no final do desfile, teve que correr para não estourar o tempo. E não estourou por muito pouco. Aí, o que a escola não perdeu na cronometragem, porque na época acho que cada minuto excedido significava 2 décimos de perda. Aí, porque ela não perdeu na cronometragem, perdeu na apuração. Então foi praticamente uma 6 por meia dúzia. Bom, foi uma vergonha esse desfile. Ainda mais se tratando de uma cantora que na época era bastante querida. Mas é assim, nos anos 2000 a Caprichosa já não era a mesma lá dos anos 80, dos anos 90, mesmo com aquele rebaixamento bastante questionável em 96. Aí dos anos 2000 já estava, a escola já estava em decadência. Aí em 2005. Aí em 2006 ela foi rebaixada, mas até hoje muitos consideram o rebaixamento daquele ano como questionável, com uma certa razão. Aí em 2007 ela quase voltou, só que em 2008 ela acabou. Praticamente decaiu. Não vou me falar mais dos detalhes, não. Eu já estou com quase 13 minutos de vídeo, então eu vou encerrar. Então, carnaval tá chegando perto.